Olá pessoal, eu vou explicar nesse vídeo aqui os supostos esquemas de corrupção que estariam em vigência no Ministério da Saúde, que estão sendo investigados pela CPI da pandemia lá no Congresso Nacional, e vou focar com mais ênfase neste revelado pelo portal UOL, que demonstra um esquema de corrupção que teria começado ainda em 2018 e estaria em vigência até hoje. Então vamos começar por essa reportagem do portal UOL, que afirmou que o ex-ministro da Saúde, que hoje é o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, teria começado um esquema de corrupção aqui no Ministério quando ele foi líder, quando ele foi ministro, melhor colocando, da Saúde, ainda em 2018, durante a gestão de Michel Temer. Nessa época, ele fechou o Centro Nacional de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos. No lugar, ele colocou uma empresa terceirizada, contratou a VTClog. Essa empresa terceirizada estaria pagando mensalmente R$ 990 mil de propina para Ricardo Barros, outros dois parlamentares que não tiveram seus nomes revelados, mas a gente tem indícios de quem são, eu já vou apontar para vocês, além também de pagar R$ 99 mil mensais de propina a Roberto Ferreira Dias, que é aquele servidor, ex-servidor do Ministério da Saúde, que era o secretário de logística aqui da pasta, que foi preso pela CPI da pandemia. O que acontece? Quando o Barros fechou esse Centro Nacional de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos, ele contratou essa empresa que passou a depositar 296, a pagar 296 mil por mês para Barros e para outros dois parlamentares, uma quantia igual, além de pagar esses 99 mil para Roberto Ferreira Dias. Essa propina, portanto, iria ter duração de no mínimo 5 anos, que era o tempo de contrato, é o tempo de contrato da VTClog com o Ministério da Saúde. Além disso, a gente tem indícios de quem são os outros citados pela reportagem. A reportagem disse que não conseguiu os nomes, mas na sexta-feira a revista Cruzoé publicou uma matéria de capa. Quem me acompanha lá no Twitter, Eric Mota TV, viu essa matéria de capa, que eu compartilhei lá com os detalhes. Essa matéria revela que, além de Ricardo Barros, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aquele que está se negando a pautar os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a luz deu uma estourada aí. Além disso, Ciro Nogueira e ainda teria o envolvimento de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, em tudo isso, segundo essa matéria da revista Cruzoé. Todos os investigados negam as irregularidades, mas a matéria afirma que a CPI da pandemia tem provas já disso, está se aprofundando nas investigações deste grande esquema de corrupção. A gente tentou até questionar o presidente Bolsonaro algumas vezes sobre isso. Ele conversou com a gente na semana passada, se eu não me engano. Não, na semana retrasada. Ele falou com a gente questionou até sobre a denúncia dos irmãos Miranda, que teriam avisado ele de que haveria um esquema de corrupção, e nesse dia ele teria falado, isso é coisa daquele lá, se referindo a Ricardo Barros, mas o presidente disse que não iria falar sobre o que ele tratou com os irmãos Miranda. Então a gente tem uma versão, que era a versão dos irmãos Miranda, que dizem que avisaram o presidente Bolsonaro que estaria havendo um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, e o próprio presidente teria dito que esse esquema era coisa de Ricardo Barros, que é o seu líder do governo, é o líder do governo na Câmara. E ele não afastou até agora Ricardo Barros sobre isso e nem negou que ele desconfia que Ricardo Barros faça parte desses esquemas de corrupção. Ricardo Barros nega, Ciro Nogueira nega, Arthur Lira nega, Flávio nega, VTClog nega. Todos negam as irregularidades. Mas a CPI acredita que tem caroço nesse angu. Tanto acredita nisso que criou 3 grupos de trabalho agora para investigar as questões referentes à pandemia. O primeiro grupo de trabalho é para investigar justamente a VTClog, vai se aprofundar nessas denúncias que eu detalhei aqui, que foram reveladas pelo portal UOL. Outro grupo de trabalho é para investigar as intermediárias, aquelas empresas atravessadoras que fechariam um negócio com o Ministério da Saúde sem ter uma vacina sequer, mas que venderia imunizante em nome de laboratórios, tudo isso encarecendo e muito o custo, tanto que a gente teve o vídeo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociando com um grupo desses as vacinas da Coronavac por 3 vezes mais do que algo cobrado pelo Instituto Butantan. A gente tem na CPI da pandemia diversas denúncias de irregularidades, temos também envolvendo essas atravessadoras, aquele depoimento de Dominguete que afirmou que Dias pediu $1 de propina por vacina vendida ao Ministério da Saúde e que essa seria a única maneira de vender imunizante no governo do presidente Jair Bolsonaro, aqui no Ministério da Saúde, né? Eu estou aqui em frente ao Ministério da Saúde, ele está de frente para mim, e aqui atrás vocês estão vendo o Ministério das Relações Exteriores e o Congresso Nacional logo ao fundo.
Bem, então um grupo de trabalho vai investigar a VTC-Log, o outro, esses supostos esquemas de corrupção. Vale lembrar que antes da CPI encerrar, teve outro depoimento de um depoente que afirmou que ele chamava esquema de corrupção de comissionamento, né? A propina era chamada de comissionamento por membros do governo. Pois bem, tudo isso a CPI está investigando em um grupo de trabalho específico. Então, um VTC-Log, outro atravessadores, e o terceiro grupo de trabalho é para investigar fake news. Disparo de notícias fraudulentas sobre a pandemia e também a disseminação de remédios sem eficácia comprovada. São esses três grupos de trabalho que estão atuando agora na CPI da pandemia. Entre os dias 26 e 29 de julho, a CPI vai se reunir com juristas para já começar a construir o relatório final da CPI. A CPI acredita que há corrupção, em especial a mesa diretora da CPI, né, de que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro, em especial envolvendo a compra de vacinas. E como a gente pode ver, esse esquema de corrupção pode ter começado ainda antes do governo do presidente Bolsonaro, ainda na gestão de Michel Temer, e ter continuado durante esse atual governo. O que chama atenção é que Bolsonaro não nega a conversa com os irmãos Miranda, que afirmaram à CPI, que avisaram o Bolsonaro de que estaria acontecendo um grande esquema de corrupção e que o Bolsonaro teria falado que isso era coisa de Ricardo Barros. Quando a gente questionou o presidente sobre isso, o presidente disse que não iria dizer sobre o que tratou com os irmãos Miranda, e o fato do presidente não estar negando que falou do Ricardo Barros tem um motivo, de que há desconfiança de que haja um áudio desta reunião. Portanto, a CPI da pandemia segue com as investigações, os encontros presenciais ali no Congresso voltam a partir do dia 3. É claro, a gente segue de olho e sempre que dá, eu volto aqui, atualizo vocês com detalhes e os bastidores da reportagem de uma maneira assim, conversada, descontraída, bem diferente daquilo que a gente faz geralmente na televisão. Eu faço aqui um vídeo sempre o mais conversado possível. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever por aqui. Tem sempre vídeo novo trazendo os detalhes da reportagem, os bastidores para vocês. Valeu, até a próxima. Tchau.